Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar, dentro do tema de relações abusivas, sobre 5 armadilhas que eu observo e separei para vocês a partir da experiência clínica, a partir dessa escuta de pessoas que estão sofrendo abuso afetivo. 5 armadilhas utilizadas por abusadores para manter você ali naquele cativeiro emocional. O que eu estou querendo dizer com isso? Essas armadilhas, como o nome já diz, é aquilo que captura. Captura porque tira a sua atenção do seu foco de vida, daquilo que você poderia fazer por você e faz com que você volte a sua atenção para o relacionamento. Nenhuma relação abusiva é uma relação que abre espaço para você pensar em você. Na realidade, você fica o tempo todo voltado a tentar consertar, conduzir, se proteger muitas vezes daquela relação. Devido ao nível de tensão que uma relação abusiva traz, é muito comum que você fique naquela postura de hipervigilância, ou seja, sempre atento, sempre procurando uma maneira de conduzir aquela situação para que as coisas não saiam do seu controle ou que tragam aquele resultado negativo. Lembrando, gente, como todo abusador, ele não é espontâneo no sentido de ser verdadeiro, aquela espontaneidade verdadeira, às vezes é aquela espontaneidade de uma vida social onde ele é o gente boa, mas que aquilo faz parte de um teatro. Não existe uma espontaneidade no sentido de demonstrar uma sinceridade afetiva. Então, assim, ele precisa de armadilhas para ele se disfarçar. Para ele se disfarçar e, através desses disfarces, manter você sob a vigilância dele. Então, assim, vamos pensar, uma primeira armadilha que é construída nessa dinâmica nociva entre o abusador e a vítima, produzida por ele, claro, é fazer com que você acredite que ele vai mudar. Essa é a estratégia principal num jogo de manipulação. Por quê? Porque ele quer que você se mantenha na relação, considerando que você é alguém que vai ser explorado para que ele sugue a sua energia psíquica. Então, assim, o que ele faz? A primeira armadilha é essa, você fica na ilusão de que ele vai mudar. Um exemplo clássico: um homem que agride uma mulher a primeira vez, agride fisicamente ou agride com xingamentos, né? Agride psicologicamente, e ele diz para ela que ele não vai fazer de novo. Não, isso foi um deslize. E geralmente as pessoas chegam, os pacientes chegam com essa questão muito forte. Poxa, eu achei que eu ainda tenho a esperança dele mudar. Quantas pessoas já me disseram isso? Não, eu tô aqui hoje porque eu quero me sentir melhor, para eu me harmonizar com o meu marido. Aí você detecta que esse marido, ele é um abusador afetivo. Então, assim, ele já criou uma teia ilusória de que ele vai mudar. E você vai acreditando nisso. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando essa mudança. Pode ser esperando a mudança da mãe, que é uma mãe abusiva, pode ser esperando a mudança de um filho, que é um filho abusivo, a esperança de um marido, a esperança de um chefe. Você passa, às vezes, estou lembrando de uma paciente que ficou anos na empresa com um chefe abusivo e ela se sentia responsável pela vida dele. E isso fez com que ela adoecesse, até mesmo fisicamente. Por quê? Porque ela tinha sempre uma desculpa, acreditando que ele poderia mudar, ou então dizendo que era assim mesmo, mas dentro dessa armadilha é a crença de que ele vai melhorar, tenho certeza que ele vai melhorar. Isso é só uma fase, é uma fase que está durando 20 anos, mas é só uma fase. E aí você começa a perceber que há ali uma relação nociva, estabelecida, estruturada. Segunda armadilha, também tão perigosa quanto a primeira: você acreditar que você tem que mostrar para o abusador que você não é aquilo que ele imagina de negativo. Exemplo: a gente sabe que todo abusador, ele funciona na lógica da acusação e da crítica. Há sempre um senão, como eu sempre falo. Ele vai sempre dizer, sabe aquela coisa? Você
mostra para ele. Eu tô lembrando aqui de uma paciente que ela escreveu um livro e ela mostrou para o marido esse livro, um livro que ela não tinha publicado, mas foi uma publicação ainda modesta. O que aconteceu? A primeira coisa que ele viu foram os erros da editora. Olha, aqui tem um erro, aqui tem um erro. Ele não leu o texto, ele corrigiu. Ele ficou o tempo todo ali monitorando para ver aonde tinha um erro. O que é isso? O olhar de um abusador afetivo é um olhar para o negativo. Ele projeta a negatividade que está dentro dele. Então ele vai apreciar e vai dizer assim, mas isso aqui tá ruim. Ou seja, qual é a grande ilusão? A vítima começa a tentar mostrar que ela não é ruim assim como ele está falando. É muito comum abusadores, isso é uma queixa muito frequente, é muito comum os abusadores falarem que as suas vítimas são egoístas. Como eu sempre trabalhei com as pessoas afetadas, né? Na maioria das vezes não trabalhei com os abusadores afetivos, somente em situações de terapia de casal que eu observava. Então, um ou outro, dentro da terapia de casal, eles se revelavam, porque a gente começava a notar as incoerências, mas salvo nessa situação, a gente observa o quê? Eles começam a trazer uma crítica muito forte sobre egoísmo, ou seja, toda vez que você começa a se direcionar para algo que é positivo para você, algo que vai te fazer bem, algo que vai trazer um bem-estar, ele critica esse direcionamento como uma prática egoísta. E aí o que você faz? Você tenta provar que você não é egoísta, você tenta provar que não foi bem assim, porque ele sempre vai distorcer. Então é uma ilusão. Por que é uma armadilha? Porque você fica preso, porque ele nunca vai se convencer do contrário. Ele não quer, ele já tem na cabeça dele uma ideia de que ele é bom e você é ruim. Então, tentar convencê-lo do contrário é uma bobagem. Eu já vi pessoas se definharem psicologicamente nessa tentativa. Poxa, eu não queria que ele pensasse isso de mim. Gente, ele sempre vai pensar alguma coisa negativa. Por quê? Porque ele não está disposto a ver de outra forma. Então, é perder tempo. Terceira armadilha, achar que ele te compreende. Essa armadilha é seríssima. Por quê? Porque um abusador, ele nunca vai ter a empatia. Eu falo nunca com muita tranquilidade, porque abusadores não são empáticos do ponto de vista verdadeiro. Apenas, como eu já coloquei em outros vídeos, há uma empatia por conveniência. Então, quando você acredita que você é compreendido, você está preso, você está numa arapuca. Por quê? Porque ele vai alimentar, em alguns momentos, ele vai até dizer para você assim, mas naquele dia eu fiz isso por você, eu compreendi você. Compreendi. É uma compreensão que ele vai cobrar. Naquele dia eu fiz isso por você. Então você acha que ele te compreendeu a sua necessidade de fazer isso ou aquilo. Agora eu estou lembrando de um caso de uma paciente que ela estava numa situação com o marido e ela precisava de 20 reais. Isso foi muito sério, gente. E ela pediu 20 reais para o marido, ela ganhava mais do que o marido. E foi uma situação assim de emergência, ela não saiu, estava só com cartão, acho que era uma coisa assim, ela precisava de um dinheiro trocado, acho que para pagar um táxi, ir para um lugar curto, assim, um percurso curto, eu não sei. Mas enfim, não lembro dos detalhes exatos. Eu lembro dos 20 reais. E aí o que aconteceu? Ela pediu 20 reais ao marido. Vocês acreditam que ele cobrou? Ela achou que ela teve a ilusão de que ele estava compreendendo a necessidade dela ali dos 20 reais. E ele falou, você ganha mais do que eu, você tem mais é que me dar os 20 reais, porque é um absurdo você pedir dinheiro para mim. Ela falou assim, como assim? No momento em que ela pediu, ele foi todo carinhoso, não, pode levar. Depois, numa outra situação, ele trouxe a história dos 20 reais. Gente, isso acontece, a gente acha que essa história da carochinha, não, é algo assim surreal, mas acontece. Então, muito bem. O terceiro aspecto é esse, achar que ele te compreende, não te compreende. A história dos 20 reais, vocês nunca mais vão esquecer. Ou seja, naquela situação em que ela precisava, de repente ele vai, num outro momento, meus 20 reais que você estava me devendo. Tem uma coisa de mesquinho em atitude de abusadores afetivos. Quarta situação, exploram a sua vulnerabilidade. Aí qual é a sua armadilha? Você entrega. Qual é a armadilha? Você entrega a vulnerabilidade. Você começa
a trazer seus pontos fracos. Exemplo, é comum num relacionamento íntimo, isso pode acontecer também com mãe e filho, isso pode acontecer com chefe, empregado, depende. Essa questão da vulnerabilidade é muito forte, muito presente. Por quê? Porque você começa a compartilhar alguma coisa da sua intimidade, da sua fragilidade, e o abusador ele está te escaneando, tá? Ele está te escaneando, ele está percebendo quais são os pontos ali que serão potentes para que ele coloque o dedo na sua ferida no momento oportuno. É assim, não adianta a gente florear, não adianta, é desse jeito, infelizmente é assim. E aí o que acontece? Você vai entregando a vulnerabilidade. E aí ele começa a falar, tá vendo? Numa situação, vocês lembram num vídeo que eu contei a história da vizinha, né? Que ela brigou com a vizinha e o marido se voltou contra ela. E ainda teve uma questão que eu não contei no outro vídeo, vou trazer. Nessa situação do marido, essa vizinha que brigou com a outra, esse marido ainda foi na casa da vizinha ajudar a vizinha e o marido com uma situação. Ou seja, ali você vê que realmente acolhimento zero, não há acolhimento. A sensação de que você está sozinha. Aí o tempo inteiro, porque você está sozinha, né? Ou sozinho. Quando você demonstra a sua vulnerabilidade, ele já pesca e ele vai explorar, tentando fazer com que você fique na relação. Um exemplo, quando você quer sair do relacionamento, quando tem filhos é muito mais complicado. Aí ele começa a falar para você assim, mas ninguém vai conseguir ficar com você. Você não consegue ficar com ninguém por causa disso. Aí ele começa a trazer a tua vulnerabilidade, ele coloca a vulnerabilidade ali, coloca na pauta da discussão e você se sente extremamente exposto ou exposta, ou seja, não há piedade entre ele se defender e você, ele vai se defender, ele vai utilizar dos meios mais dolorosos para que você se sinta mal. Então, assim, entregar vulnerabilidade para um abusador é uma ingenuidade. Se vocês estão numa relação que vocês suspeitam que é uma relação abusiva, para de entregar vulnerabilidade agora. Para de entregar aquilo que te fragiliza, porque isso é uma arma forte para um abusador. Isso é uma grande armadilha. Você vai se sentindo à vontade, você vai achando que está ali diante de uma pessoa que é sua amiga, e ele está literalmente estudando seus pontos fracos para que ele possa explorar. Tomem muito cuidado com isso. Ou seja, quando na clínica, eu sempre oriento os pacientes com relação a isso, para prestar atenção no discurso que volta. Ou seja, como ele é um crítico, acusador, implacável, ele vai pegar os pontos de vulnerabilidade em momentos que você menos espera e ele vai trazer aquilo para você de uma forma dura, vingativa e muito que vai te causar muita dor. Quinta armadilha e última do vídeo de hoje. Agir como se nada tivesse acontecido depois de uma explosão de raiva, depois de uma agressividade, depois de um rompante. Ou seja, abusadores afetivos são exímios cara de pau, né? Porque assim, é impressionante a cara de pau dessas pessoas. Por quê? Porque eles são capazes de... Tô lembrando de uma situação. A paciente num processo de separação conjugal. E antes da crise, ou pelo menos no momento em que eles estavam mais ou menos, foi ventilada a possibilidade dela ajudá-la a comprar um carro. Isso estava na pauta ali da questão do casal. Durante o processo de crise ainda, vivendo na mesma casa, o que aconteceu? Sob o mesmo teto, no auge de um divórcio já instaurado e eles naquela situação tensa, ele perguntou se ela não ia liberar o dinheiro para comprar um carro. Isso acontece. E aí você fica assim, como? Né? A paciente ficou, Bianca, como é que pode isso? Por quê? Porque eles agem como se nada tivesse acontecido. Você está em pleno divórcio, aí você pede o dinheiro para comprar um carro, você acaba de agredir a pessoa e você age como se nada tivesse realmente acontecido, porque para eles nada aconteceu. Eles estão certos. Eu costumo falar para vocês, por isso que não se discute com o abusador, porque eles são incoerentes. Então, assim, essas 5 armadilhas
são aspectos para vocês pensarem, né? O que elas podem, esse conteúdo, pode trazer para vocês, para que vocês avaliem essa relação que vocês estão vivendo. Ou seja, observa o que tem ali, que bate com isso que eu estou falando, que traz esse desconforto. Então vamos lá, primeira armadilha, acreditar que ele vai mudar. Essa é a primeira arapuca, ou seja, eles não mudam, vão sempre estar inventando uma situação para que você acredite nele. Segunda armadilha, achar que você tem que se retratar, tentar provar que você não é aquilo que eles estão imaginando. Terceira armadilha, acreditar que o abusador te compreende. Tem várias situações que nós poderíamos trazer aqui, mas a proposta desse vídeo é criar apenas uma sensibilização para que vocês busquem também o conhecimento, estudem e vão encontrando ferramentas de aprimoramento. Quarta armadilha, explorar sua vulnerabilidade. Você cai porque você demonstra, então assim, não demonstre vulnerabilidade. E a quinta armadilha, agredir você e achar como se nada, agir como se nada tivesse acontecido. Então, gente, ele realmente acha que nada aconteceu. Essa é a grande questão, né? Eu fico assim, imaginando o nível de loucura que é tudo isso na cabeça de um abusador, porque realmente ele acha que nada aconteceu. Para ele tá tudo bem, né? Para ele, afinal de contas, se você reclamar, ainda tem isso. É porque você é fresca. Se você reclamar é porque você é sensível demais. Essa é uma frase que eu tô lembrando de uma paciente que ela trazia com muita dor, que o abusador falava para ela, você é sensível demais, tudo você, né, tudo você chora, tudo você leva a sério, porque eles não levam nada a sério, ok, gente? A não ser a necessidade que eles têm de se alimentarem psicologicamente, da sua boa vontade, da sua credibilidade, né, da sua credibilidade no relacionamento, da sua capacidade de perdoar. Isso é uma coisa muito explorada também por abusadores, ok? Queridos, foi um prazer, como sempre. Espero que esse conteúdo seja útil para todos vocês. Continue acompanhando a gente aqui no canal. Com certeza estaremos trazendo novos conteúdos dentro dessa temática. E espero que todos fiquem bem, que consigam, através disso, observar o seu cotidiano, aplicar esse conhecimento para que vocês possam ter os insights, para que vocês possam ter exatamente as fichas caindo, para que vocês saiam e se previnam, saiam de relações que são relações nocivas e cultivem o autocuidado. Ok, gente? Foi um prazer, um beijo grande para todos vocês. Até o próximo vídeo.